Então, pessoal, olha que coisa interessante. O pessoal da base aliada do Lula teme que esse governo, terceiro mandato do Lula, Lula 3.0, se transforme, na verdade, num Dilma 3.0, né? Todos nós sabemos que sim, o Molusco já dilmou desde o primeiro dia do mandato dele, mas os motivos apontados por essa base aliada do Lula são outros, totalmente diferentes dos pontos que nós geralmente levamos em conta, mas também são pertinentes. São diferentes, são distintos, mas fazem algum sentido e, principalmente, o principal de tudo, apontam para um considerável enfraquecimento do Lula e, eu diria até inevitável nos próximos meses, a depender do andar da carruagem econômica, que, como nós bem sabemos, já está totalmente desinvestada, caminhando rumo ao precipício. Então vamos entender aqui um pouco as preocupações da base aliada do Lula, tentar entender o que esse pessoal tem na cabeça e tem em mente em relação ao destino econômico desse governo Lula 3.0, que para eles está caminhando mais para um Dilma 3.0 aí, e vamos tentar prever, então imaginar até onde Lula é capaz de ir nessa história. Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, olha só o que o pessoal tratou aqui a respeito da questão econômica do governo Lula, o pessoal da base aliada dele, por conta ainda da repercussão negativa de tudo que o Lula falou a respeito da meta fiscal, que ele não vai cumprir, que não vai ser uma meta fiscal zero, ele ainda não apresentou algum número, embora tenha deixado uma ou outra coisa vaga, meio no ar assim, o que nos indica que o pessoal está conversando algo nesse sentido, né, no ponto aí de uma nova meta fiscal a ser apresentada, não com déficit zerado, conforme havia sido hipocritamente prometido pela equipe econômica do Lula, mas sim alguma coisa ali entre 0,25% ou 0,5% do PIB, algo aí até 50 bilhões de reais de rombo, que eu particularmente considero um cenário muito otimista, né? O mercado já está colocando a coisa acima dos 100 bilhões de reais de rombo para o ano que vem, ou seja, mais de 1% do PIB de déficit fiscal, né? Mas então o pessoal do governo Lula está imaginando o seguinte, o que é basicamente o temor deles a respeito desse cenário de Dilma 3 para este terceiro mandato do Lula, né? O que eles estão levando em conta aqui? Que se o governo Lula colocar uma meta fiscal mais realista, mais plausível e que ele possa cumprir mais facilmente, isso vai evitar um contingenciamento no orçamento, ou seja, o bloqueio de verbas que pode já acontecer se for mantida essa meta fiscal zero para o ano que vem, déficit zerado, isso aí já pode começar a acontecer ou em março, né, quando tem o fechamento ali dos dados do primeiro bimestre, ou então em maio, quando tem o fechamento dos dados do segundo bimestre. Então, nos primeiros meses do ano, pode acontecer um contingenciamento de gastos, algo que, na concepção desse pessoal da equipe econômica do Lula, poderia acabar impactando no capital político do presidente, né? Então, aqui a notícia do site O Globo diz o seguinte: o temor de um contingenciamento nas contas públicas é de que isso impactaria na liberação de emendas. Esse aqui é o principal ponto, claro, porque fala diretamente ao Congresso Nacional, ou seja, o pessoal do Congresso poderia ficar muito revoltado com o Lula e aí a casa cai muito rápido, né? Mas também impactaria na liberação de investimentos públicos e impediria também reajuste de servidores públicos e promoções, de acordo aí com auxiliares de Lula, né? Fizeram um errinho aqui para variar, esse pessoal revisa muito mal os próprios textos, né? Mas então o que eles estão vendo é isso, que se o governo começar a contingenciar coisas demais, porque a meta fiscal está muito longe, uma vez que as receitas ultra irrealistas previstas pelo orçamento apresentado pela equipe econômica do Lula não vão acontecer, elas dependem praticamente de um alinhamento de astros para acontecer, né? Não tem nada assim, não tem um quê de verossimilhança nessa história. Então, uma vez que a receita não vai aumentar, é óbvio que haveria um contingenciamento, ou haverá um contingenciamento, um bloqueio de valores de verbas do orçamento. E aí o pessoal do Congresso Nacional vai ficar bravinho, a população como um todo vai ficar revoltada, os servidores públicos também. O Lula perderia o seu apoio, se é que ele tem algum apoio nessas áreas, né? Desconfio muito dessa informação aqui do Globo,
mas ele perderia o pouco apoio que ele ainda tem fora daquela sua base aliada mais forte e tudo mais, que ela sozinha não é capaz, não é suficiente de manter o mandato do Lula. Então a preocupação da galera é essa basicamente. Ter uma meta fiscal que não pode ser cumprida vai obrigar o governo a contingenciar gastos. No passado, isso representaria um crime de responsabilidade fiscal, caso houvesse um encerramento do exercício nessa condição, que isso sim, por si só, seria capaz de levar o Lula ao impeachment, à perda do seu mandato, né? Então, com o novo arcabouço fiscal, essa possibilidade não existe mais, porém, está previsto sim um contingenciamento de gastos a depender da questão do balanço ali ao longo do ano de receitas e despesas, né? Então, conforme o pessoal pontua aqui mais uma vez, a liberação de emendas para deputados e senadores é uma forma do governo barganhar apoio em pautas importantes do Planalto, né? Na época do Bolsonaro, isso aqui seria chamado de mensalão 2.0, mas na época do Lula é barganha política, né? Vai vendo a grande mídia passando pano para o molusco aí, e aqueles viram o jogo, dizem que os parlamentares usam essa pauta e essa ferramenta para pressionar o governo, né? Então, mais ou menos, a coisa não é bem assim, né? Além disso, outros projetos do Lula, como o próprio PAC, poderiam ser impactados, né? Não que o PAC em algum momento funcione de verdade, não que ele entregue as obras prometidas, nada disso, mas isso aí certamente seria ruim para a governabilidade do Lula, porque ele libera muitas verbas para muitos lugares, para essas obras aí, deixa muito prefeito satisfeito, muito governador, muito deputado, então realmente é uma arma política nas mãos do Lula, com certeza, né? Então, o pessoal do gabinete ministerial do Lula já está fazendo essa defesa de uma revisão para cima, obviamente, na meta fiscal apresentada pelo governo Lula. Aqui quem está encabeçando, segundo o que foi apurado pelo pessoal do Globo aqui, quem está encabeçando esse movimento é o Rui Costa, que é o chefe ali da Casa Civil, né? Ou pelo menos integrantes da Casa Civil dele que estão levando a coisa em frente, né? A Simone Tebet e seus auxiliares no Ministério do Planejamento e do orçamento, né, uma coisa importante nessa área aí, eles já deixaram claro para todo mundo há muito tempo que essa meta não é alcançável, eles também defendem uma revisão desses valores para algo mais realista, 0,5% do PIB, eles são aqueles que puxam o valor mais para cima, né? Porém, aí outros técnicos do governo do Lula avaliam que uma meta com 0,25% do PIB, uma coisa mais conservadora, digamos assim, já ofereceria um colchão de segurança para que o governo Lula não precisasse contingenciar contas, pelo menos não tão rápido assim, né? O pessoal também está preocupado aqui, de acordo com a reportagem, com o prolongamento da guerra lá em Israel. O governo de Israel já falou que é guerra para muitos meses, então isso pode ter impactos negativos na economia do Brasil, assim como de outras partes do mundo também, né? Então aqui, o grande ponto desse pessoal para chamar o governo Lula de Dilma 3.0, então é a questão do orçamento fiscal e como isso poderia se tornar uma armadilha que levaria o Lula eventualmente a um impeachment, né? Então, desde o início, é interessante, até divertido ver que o pessoal do governo Lula já está preocupado com essa possibilidade de acontecer o impeachment, de uma derrubada dele do poder, né? Até porque, tendo Geraldo Alckmin como seu vice, isso é um risco a todo momento. Geraldo Alckmin, assim como Michel Temer no passado, durante o governo da Dilma, diga-se de passagem, um vice forte, né? Então ele é uma criatura do sistema, ele foi gerado dentro desse sistema e muito provavelmente ele dialoga melhor com o sistema flat, né? Com o centrão, não apenas com uma extrema esquerda, que é a coisa do Lula, que é típico do Lula, mas o Geraldo Alckmin dialoga mais com várias camadas do governo que o próprio Lula. Ele é mais interessante, então, para certos setores do Estado brasileiro. Tem muita gente que está só esperando a oportunidade para derrubar o Lula e colocar o Geraldo Alckmin no lugar, né? Ainda não é tanta gente quanto necessário para um impeachment, no meu entender. Agora, ter um bom motivo, um bom argumento para isso é muito interessante. Se o governo Lula realmente pisar na jaca aí na questão do déficit fiscal, da meta fiscal, isso vai ser bom por dois motivos para esse pedido de impeachment que pode vir a acontecer. Primeiro motivo é porque isso vai dar argumento, né? Ainda que não seja previsto mais no arcabouço fiscal, isso não impede as pessoas, os deputados, os congressistas de votarem nesse sentido aí, por conta de qualquer outra brecha na lei
que acabe colocando a culpa do Lula nessa situação toda aí, dando a ele alguma forma de crime de responsabilidade fiscal, né? E o segundo motivo é porque realmente esse contingenciamento de gastos pode acabar minando a popularidade do Lula junto da população, pode acabar minando a popularidade dele também com os servidores públicos, mas principalmente pode acabar tirando o apoio que ele ainda tem no Congresso Nacional. O pessoal vai preferir mais ver o Lula pelas costas e o Geraldo Alckmin entrando no seu lugar do que manter o Molusco nessa situação. Isso aí, de fato, conforme o pessoal aqui da base do governo Lula está prevendo, isso de fato pode ser o grande problema, o grande entrave para a manutenção do poder do Lula. E sim, existe um grande risco de que ele se torne um governo Dilma 3.0 por causa disso, né? Será que vai acontecer? Estamos todos torcendo por esse cenário. Mas me diga aí o que você acha dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.